não foi exatamente rígido contra Pazuello. É impressionante, né? No começo da semana, a gente não vou dizer fazia troça, porque era uma coisa muito séria, mas a gente destacava o caráter lunático e cara de pau, né, Lembrão? Daquela defesa de Pazuello ao se referir a um evento claramente político, algo claramente contra o regimento das Forças Armadas. Militares não podem participar de atos políticos ao lado de políticos, especialmente um general da ativa, coisa que Pazuello ainda é. O Pazuello estava lá no palanque, sorrindo ao lado do presidente que fazia um discurso com viés golpista e político, e se defendeu de uma maneira ridícula, risível, dizendo que aquilo não é um ato político porque a gente não está no ano eleitoral, como se Bolsonaro em algum momento tivesse deixado de ser candidato. Bolsonaro é candidato desde que Bolsonaro é Bolsonaro. É sempre candidato a um novo mandato como deputado federal, sempre foi candidato à presidência, mesmo no dia em que assumiu a presidência e vestiu a faixa, passou a ser candidato à reeleição. Aliás, algo que ele havia prometido não fazer em 2022. É candidato o tempo todo e faz discurso de candidato. E Pazuello ainda teve a cara de pau de falar que aquilo era só um passeio de moto. Ele me levou para passear de moto, como se fosse uma adolescente apaixonada. Fui passear de moto com ele. E quando foi ver, estava em cima do palanque. Esses argumentos risíveis, ridículos, porque não restava outros, colaram. E o alto comando das Forças Armadas caíram na pressão do presidente, que, para demonstrar a sua vontade de proteger o apaniguado, descolou a ele um cargo de mentirinha no Palácio do Planalto. E pronto, tá comprada a anarquia. Ontem o vice-presidente, Hamilton Mourão, preferiu calar a respeito da decisão do Exército por uma questão de hierarquia, né, de disciplina. Mas deixou bem clara a sua insatisfação, até porque ele havia falado no risco de anarquia nos quartéis. Muito bem. Está plantada a semente pelo próprio alto comando do Exército. Por que essa semente está plantada? Porque está criada a cisânia dentro dos quartéis, entre os bons soldados e os bons oficiais, que não concordam com esse circo todo, mas se mantêm, até por uma questão hierárquica, em silêncio. A hierarquia, a disciplina, tudo isso foi implodido ontem. Porque agora o recado que está passado aos militares de todo o país é que todos eles podem subir nos palanques que bem entenderem, externar as suas preferências políticas e as suas insatisfações da maneira como melhor lhes aprouverem, né? E aquilo que tínhamos do código de hierarquia militar já não existe mais, porque o precedente está aberto. Foi uma vitória de Bolsonaro? Foi. Mas eu peço emprestado aqui um trecho da coluna de hoje, do Marcelo Godoy, que é um jornalista, mas é um jornalista que se especializou em armamentos e assuntos militares. Entende disso mais que ninguém no Brasil. Que escreve o seguinte: mas a vitória de Bolsonaro é uma vitória de pirro. É que Bolsonaro venceu a batalha, mas arrisca perder seu exército. Brigar por Pazuello, que hoje não é capaz de pôr em forma 2 recrutas num quartel, pode não ter sido a decisão mais apropriada. O presidente escandaliza os soldados profissionais que se mantêm em silêncio, mas que se manifestam dentro da cadeia de comando. Anteontem, um oficial general ouvido pelo Estadão disse que quem conhece a história não repete o erro. Referia-se ao presidente João Goulart, que flertou com a anarquia militar. As ameaças a Bolsonaro, por enquanto, são veladas, mas ele está mais uma vez afrontando o estabelecimento militar. Da última vez que o fez, há 30 anos, acabou defenestrado. Se refere, né, à conduta de Bolsonaro como capitão das Forças Armadas, que lhe renderam a reforma. Né, a clara indisciplina, os artigos publicados na imprensa. Eu concordo discordando do Godoy. Ele tem razão no que diz, mas o fato aliás, recomendo a leitura, está na página 5 do Estadão de hoje.
Bolsonaro surfa no caos. Bolsonaro prolifera, ele cresce no caos. Bolsonaro não funciona dentro de um estamento institucional organizado, de uma democracia plena, de uma república vigorosa. Bolsonaro sempre funcionou com base no caos. Isso vale para o seu comportamento nas redes sociais, valeu para o seu comportamento como deputado federal durante quase 30 anos, vale para o seu desempenho como presidente da República. Bolsonaro aposta no caos, aposta na anarquia, aposta na divisão para que tenha pelo menos parte do exército ao seu lado, respaldando seus desejos golpistas, que são aqueles com que ele sonha quando coloca a cabeça no travesseiro. Bolsonaro já acusou de fraude, sem nenhuma prova, dizendo que tinha as provas nas mãos e que apresentaria essas provas em breve. Acusou uma eleição que ele mesmo venceu de fraude. Ele já está apontando na sua visão, inevitável fraude na eleição do ano que vem. Se Bolsonaro acha que foi fraudada uma eleição que venceu, que dirá uma em que ele eventualmente seja derrotado? As Forças Armadas tiveram ontem a chance. Aliás, a gente foi surpreendido ontem com essa nota, né? Tudo indicava que o assunto ficaria para a semana que vem, mas eis que no meio de um feriado, quando menos gente está ligada nas notícias, né? Menos gente abre os jornais, surge essa barbaridade. As Forças Armadas tiveram chance ontem de colocar um freio nessas aspirações golpistas. E essa chance foi perdida. Isso vai gerar consequências lá na frente, Lembrão.